Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua perfeita palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 5, versículos de 3 a 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de 3 a 6. O tema da nossa mensagem nesta manhã, cuidando dos domésticos da fé. Cuidando dos domésticos da fé. Diz assim a palavra de Deus: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de todas as boas obras, cuidando dos domésticos da fé. Ao longo da história da igreja, e principalmente no seu nascedouro, ela herdou uma prática muito bonita do judaísmo, que era o amparo e o cuidado para com as viúvas. Se a gente pensar à luz do Antigo Testamento, existem 4 grupos vulneráveis que a Bíblia e os profetas dão grande atenção: órfãos, viúvas, estrangeiros ou, em uma nomenclatura mais moderna, imigrantes e pobres. Todos esses têm um local especial à luz da palavra de Deus, uma ética de proteção que todo aquele que serve ao Deus da Bíblia precisa prestar atenção. O cuidado para com órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres é uma exigência de Deus desde o Antigo Testamento. É por isso que a igreja primitiva, tinha sim esta prática de cuidar das viúvas e dar assistência a essas viúvas, porque elas não tinham quem a amparasse. Se a gente prestar atenção em Atos 6, os diáconos estão surgindo justamente para cuidarem deste serviço, cuidar da mesa das viúvas, da assistência às viúvas, e nós estamos falando de assistência alimentar, de cuidado, de proteção. Essa é uma prática que a igreja herdou do judaísmo. Cuidar, prover alimento, sustento para as viúvas, porque elas não tinham quem a sustentasse. Se uma mulher, no período do Novo Testamento, ficasse viúva sem filhos, ela estava praticamente condenada à mendicância. Não havia seguridade social, não havia INSS, o Estado não se preocupava com ela, ela iria pedir esmolas. E o judaísmo tinha esse cuidado com as viúvas e a igreja assumiu, abraçou de forma plena este cuidado. Mas aqui Paulo lista qual devem ser os critérios para que se cuide da viúva e quais são as viúvas que devem ser aceitas. E nos serve também de amparo para que tomemos alguns cuidados para com aqueles que estão sobre nossa responsabilidade e não podemos, sob hipótese alguma, transferir essa responsabilidade para o Estado. Paulo deixa claro que a viúva que deve ser aceita é aquela que não tem filhos, mas se tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. A primeira coisa que precisamos aprender aqui, a responsabilidade de cuidar de seus pais idosos é do cristão, não é da igreja, não é do Estado. Nós precisamos exercer piedade, como nos diz o texto, para com aqueles que estão em nossa casa, para com os domésticos da fé. É muito fácil e muito comum nós vemos pessoas serem crentes em todos os espaços sociais, mas é no lar a nossa primeira igreja, é a nossa primeira arena de testemunho cristão. E nada testemunha mais a graça de Deus do que o cuidado do filho para com os pais. Por isso que a Bíblia diz, como primeiro mandamento
mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Você tem cuidado de seus pais? Tem se preocupado com seu pai, com sua mãe? Talvez sua mãe não tenha mais a presença do seu pai, ela é viúva, sozinha. Você tem sustentado, alimentado, se preocupado, visitado sua mãe, seu pai idoso? Porque nós temos visto casos de pessoas que frequentam a igreja, de pais e mães e de filhos que são chamados órfãos de pais vivos, porque vivem como se os pais e as mães já não mais existissem. Não se preocupam, transferem essa responsabilidade para um membro da família e simplesmente ignora o cuidado e a preocupação e a responsabilidade que ele tem para com seu pai. Paulo deixa claro, se essa viúva tem filhos, são os filhos que precisam exercer a piedade em casa, e essa piedade é exercida cuidando dos pais. E ele deixa claro, e a recompensar seus progenitores. Por que recompensar seus progenitores? Porque se você cuida de seus pais hoje, lembre-se, eles cuidaram de você. Se você precisa trocar a fralda de seu pai hoje ou de sua mãe, lembre-se, ela trocou a sua fralda. Se você precisa dar um banho em seu pai e em sua mãe, lembre-se, ela te deu um banho também quando você era garoto. Ele te deu um banho, portanto, a obrigação de cuidar dos pais é dos filhos, porque se seguimos a Jesus Cristo, e muita gente se esquece disso, Jesus também é exemplo de filho, pois quando estava na cruz, sendo ele o primogênito de Maria, em meio à sua dor, ao seu sofrimento, à sua agonia, ele lembrou-se de sua mãe e transferiu a responsabilidade que era dele de cuidar da sua mãe, não para os seus irmãos, porque ele não confiava nos seus irmãos, mas para João. Ele vira para João e diz: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. A responsabilidade que era dele, ele não abandonou, ele não ignorou. Até na cruz, Jesus se preocupou com quem cuidaria de sua mãe. Um exemplo maravilhoso. Filho, cuide de seu pai, cuide de sua mãe. É isso que Paulo nos ensina aqui. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Aqueles que partilham da sua fé no seu lar. Aqueles que estão sob o seu cuidado. Lamentavelmente, é muito comum os casos de violência contra idosos serem cometidos por filhos, por pessoas próximas, por parentes. Os golpes bancários, financeiros, os famosos empréstimos que, lamentavelmente, os idosos sofrem, em grande parcela desses golpes que eles sofrem nesses empréstimos, os protagonistas são seus filhos, são seus parentes, são seus cuidadores. Isso é uma tristeza, isso é um pecado que nós não podemos aceitar como igreja. Precisamos ter claramente em nossas mentes que o cuidado, o amparo para com aqueles que estão sobre nossos cuidados, nossos pais, nossas mães, é de responsabilidade dos filhos. Mas se esses não têm filhos, cabe à Igreja de Jesus Cristo também cuidar e zelar deles. Nesse período de isolamento social, precisamos lembrar dos nossos idosos. Você, filho, será que sua mãe precisa ir numa padaria comprar um pão? Vá você. Será que ela precisa enfrentar a fila de um banco ou de uma agência bancária para pagar uma conta? Vá você. Se você não tem recurso, pague, se esforce, peça alguém para ajudar. E a igreja também precisa ajudar no sustento desses idosos, precisa olhar com carinho para esses idosos, para com essas viúvas que estão só. Será que estão comendo? Que estão bebendo? Será que estão se sentindo só? Um dos maiores temores da pessoa idosa é a solidão. E é triste quando nós vemos essa solidão sendo vivenciada de forma mais severa por negligência dos filhos que não se dão o trabalho sequer de dar um telefonema e perguntar como está. Isto não é agradável, pelo contrário, o texto nos diz que é agradável diante de Deus quando os filhos exercem piedade e cuidam de seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem, em tudo prospere, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Que Jesus nos ilumine, nos dê graça, nos dê força para cuidarmos dos nossos pais e nossas mães. Deus nos abençoe.